Olá, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à nossa 11ª aula do nosso curso de formação espiritual cristão, onde nós aprendemos alguns passos na fé a sermos de fato e de verdade um discípulo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós iremos estudar a lição que tem por título Compartilhando a riqueza do reino. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por este momento. Nós estamos na nossa penúltima aula do nosso curso e eu quero glorificar ao Senhor pela vida de cada aluno que tem se dedicado, que tem se esforçado, que tem, Senhor, se empenhado, meu Pai. Ajuda os teus servos, daqueles que estão fracos, Senhor, desanimados. Renova a fé dos teus filhos. Visita, dá ânimo e dá força, meu Pai. Venha estar conosco nesta aula, para a glória do teu nome. Espírito Santo, abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Que maravilha, irmãos! O nosso curso está na reta final e eu me sinto honrado, feliz por Deus, por estar compartilhando com os servos do Senhor, até mesmo com quem não é nosso aluno, mas está assistindo às nossas aulas no nosso canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Amados irmãos, o nosso curso se encontra, o tema da nossa aula, compartilhando a riqueza do reino, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O apóstolo Paulo escreve esta carta pastoral ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele tenha compromisso e zelo e responsabilidade de agora transmitir a riqueza do reino que ele recebeu no seu coração. Todo discípulo precisa ser fiel, precisa ter desejo e prazer de compartilhar da sua fé, da salvação que recebeu outrora. Paulo diz para Timóteo, agora, pedir pelo Espírito de Deus que seja dirigido os seus passos dentro de uma congregação, principalmente. E Timóteo separe testemunhas, fiéis, homens, abalizados, instruídos, desejosos de aprenderem a verdade, de aprenderem o Evangelho. Meus irmãos, o passo agora de servir a Cristo é primordial que o discípulo se torne agora um discipulador. Todo discípulo, ele passa pelo crivo do aprendizado, da maturidade, até chegar ao ápice de ser um discipulador. Não necessariamente um pastor, mas como a Bíblia diz que ovelha gera ovelha, então este discípulo se torna agora um discipulador. E Paulo dá o caminho das pedras, dizendo, Timóteo, que de mim, Paulo era exemplo, o apóstolo Paulo era exemplo para Timóteo. E ele diz o que você ouviu de mim. O que Timóteo ouviu, irmãos? Tudo que nós já ensinamos no decorrer das outras aulas. A postura do discípulo, a vida de oração devocional, a vida de leitura da palavra,
reconhecer que estava perdido e foi salvo por Cristo. Uma vida de santidade, uma vida de piedade, de temor a Deus, uma vida de serviço ao Senhor. Tudo isso são requisitos e características de um discípulo que agora faz o seu papel de compartilhar, de levar adiante a semente do Evangelho. E aí Paulo diz: separem homens e mulheres idôneos, íntegros, conscientes de sua responsabilidade. Paulo diz para esses agora ensinarem. Nós temos o Espírito de Deus e nós fomos chamados, irmãos, para ensinar a verdade com simplicidade, sem vaidade. Paulo, ele diz que o discípulo precisa de fato sentir que tem algo a oferecer. O discípulo que não permite-se ser discipulado, como ele vai oferecer as riquezas do reino para o coração dos outros? Como ele será exemplo se ele não procurou nem procura trilhar o caminho da verdade para transmitir a riqueza aos demais irmãos? Meus amados irmãos, a nossa verdade fundamental diz assim: discipulado é o processo de permitir que Deus nos use para ajudarmos outras pessoas a tornar-se discípulo de Jesus. Um dos sinais de maturidade é o desejo de passar a riqueza para a geração seguinte. É muito importante este processo de se permitir ser lapidado, ser transformado, ser moldado pelo Senhor, para agora a bagagem, ora recebida por Deus, ser consistente, ser sólida, para edificar o coração de outros irmãos. Paulo diz que um dos sinais desse discípulo, desse cristão, é a maturidade. Ele não usa o reino para se locupletar, para se favorecer. Não. Ele não usa o reino como artifícios financeiros. Não. Ele usa o reino porque entende que é a esperança para salvar os homens das trevas, do inferno, do maligno, arrebatar das garras de Satanás. Então, meu irmão, o discípulo que recebe esta verdade, ele agora quer passar para o coração dos demais que se encontram perdidos. Então, nós temos que compreender e entender que o Evangelho é uma riqueza, é uma dádiva, é um ouro, é uma pedra preciosa, é uma pérola, como está escrito no Evangelho, que Jesus disse que ele compara o reino dos céus a um homem abastado, rico, comerciante, dono de pérolas. Ele vai e acha uma pérola maior, de grande valor. Ele vende tudo que ele tinha por causa desta pérola. Assim é o homem que encontra a sua salvação, que encontra em Cristo o alívio para a sua alma, o perdão para os seus pecados. Ele encontra esta pérola de grande valor. Faz-me lembrar que a formação da pérola, irmão, você sabe que é feito numa ostra. E para a pérola ser gerada dentro da ostra, a ostra precisa sofrer o revés de parasitas, de grãos, e aí fere
a madre, chamada madre pérola, ela é ferida por aqueles grãos, por aqueles parasitas. E nesse processo que ela é ferida, ela passa a gerar agora uma pérola. E o discípulo tem que entender isto, que Cristo é esta ostra. O nosso pecado feriu a Cristo na cruz. O nosso pecado machucou o nosso Cristo. Mas, pelo derramamento do seu sangue, por essas feridas, por essas chagas, o nosso pecado foi removido e agora Cristo nos dá a pérola da salvação. Cristo agora nos dá a pérola da sua palavra. Cristo agora nos dá a pérola do Espírito Santo. Meu irmão, olha quantas pérolas Jesus nos deu. Nós precisamos compartilhar estas pérolas, estas riquezas do reino, porque Jesus disse que o seu reino não tem aparência exterior. Jesus disse que o seu reino não é comida nem bebida, não é dinheiro, irmão. O reino é pelo lado de dentro, é no interior, é no coração. Então, nós precisamos entender que é um processo. Nós iremos agora alcançar a maturidade e nós iremos agora ajudar a outros a serem disciplinados através desta riqueza espiritual. Meus irmãos, em Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, abra sua Bíblia. A Bíblia diz, em Colossenses 1, 28 e 29, diz: a quem anunciamos, pregamos, admoestando, ou seja, corrigindo, a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o propósito do discipulador compartilhar as riquezas do Evangelho é através da pregação da palavra, da exortação da palavra, que é a admoestação, é a correção, e através do ensino da palavra, pela sabedoria, pelo conselho de Deus. Agora esse cristão, ele será apresentado a Jesus Cristo como um homem perfeito, pelo corpo de Cristo que santifica esse cristão. Paulo está falando aqui que o mistério de Deus que esteve oculto é Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos, no ano aproximadamente zero, no primeiro século, Cristo aparece ali, você sabe disso, e Cristo morre aos seus 33 anos de idade, dá a sua vida em resgate de muito. Paulo diz que Deus revelou esse mistério. Deus trouxe a salvação. Na carta a Tito, ele diz que a graça foi manifestado, que é Jesus. Cristo se manifestou, encarnou, foi gerado no ventre de Maria como um homem perfeito, um homem simples e humilde, que obedeceu às determinâncias do Pai. Então Paulo diz agora no 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Paulo diz que a salvação veio, em Romanos ele diz que veio para os judeus, e alguns foram adormecidos pelo propósito de Deus, entraram em espírito de profundo sono, eles rejeitaram, isso você vai achar em Romanos capítulo 11, e agora Paulo diz que a salvação foi estendida aos demais homens, chamado de gentios. Somos nós.
E agora Paulo diz que esta riqueza da glória, ele diz que é Cristo. É Cristo que Paulo diz que ele anuncia, é Cristo que Paulo diz que corrige, é Cristo que Paulo diz que ensina. A base do discipulado de Paulo é Cristo. Então Paulo compartilha com Timóteo, com Barnabé, Silas, com Áquila, com Priscila, enfim, os obreiros. No capítulo 16 de Romanos você vai ver lá mais de 20, 30 obreiros, Paulo falando o nome deles, reconhecendo o trabalho de cada um deles na seara. Então, a obra do cristão, do discípulo verdadeiro agora é falar, é compartilhar das riquezas do reino. E ele diz no verso 29, e para isto trabalho. É um trabalho que não é fácil, causa um desgaste, emoções, enfim, são lutas, guerras. E ele diz, eu trabalho combatendo segundo a força que opera em mim poderosamente. Que força é essa? O Espírito Santo ajuda Paulo nessa tarefa. O cristão, ele precisa, de fato, entender que nesta tarefa ele não está sozinho. Ele tem a igreja, ele tem sua família, ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra. Então, meu irmão, nós precisamos, de fato, entender que ser discípulo não é colecionar troféus de vitórias nesta terra. Não. Ser discípulo é ser comissionado, como na nossa primeira aula. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo comissionou os discípulos. Cristo comissiona a igreja pelos séculos. Cristo está nos comissionando, ou seja, o bastão foi passado nas eras e o bastão chegou no século 21. O bastão está na nossa mão e agora nós temos que passar para as próximas gerações. Aguardamos a volta do Senhor, mas enquanto Cristo não vem, a missão continua. A semeadura tem que ser feita. E quantos estão inertes? Quantos estão parados? Não pregam mais o Evangelho, porque não suportam mais a simplicidade, a sã doutrina do Evangelho. E é só através da doutrina de Cristo que as almas serão libertas, que a palavra entrará no coração e fará mudanças, transformações no entendimento, na alma e no espírito. Meu irmão, Paulo, ele escreve esta carta ao seu filho na fé para transmitir-lhe motivação. Voltando agora ao texto de 2 Timóteo 2:2, Paulo está transmitindo a Timóteo agora, dizendo, Timóteo, você recebeu muitas bênçãos. Agora, Timóteo, está na hora de você dar essas bênçãos, compartilhar dessas bênçãos. Paulo está no seu final de carreira, sendo já preparado, aspergido para morrer, ser decapitado pelo Império Romano. Paulo desperta na mente de Timóteo. Timóteo, esta missão não pode parar. Você precisa compartilhar desta riqueza. Meu irmão, você que está sendo preparado, você que já tem essa formação espiritual, você não pode entrar por outro caminho. Você não pode barganhar o reino, o evangelho. Você não pode estar pregando o evangelho para angariar fundos financeiros, para favorecimentos pessoais. Não, irmão. Esse não é o propósito maior. Paulo ele diz para Timóteo se fortificar na graça que é em Cristo no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Ele diz, se fortifique
porque nesse embate você vai encontrar resistências e não é fácil. Então, só a graça para fortificar esse cristão, só a graça para ajudar esse cristão a levar essa boa semente. Então, a estratégia que Paulo usou no seu ministério, irmão, nós precisamos usar na nossa vida. Não podemos deixar que o templo tome conta da grandeza da responsabilidade de ministrar na vida das pessoas a instrução, a correção e a pregação do Evangelho. Não que o altar de uma igreja não tenha poder de fazer isso, longe de mim. Mas, irmãos, Paulo aprendeu com Jesus. Eles traziam para perto e instruir a trazer para perto. É conquistar, é valorizar, é amar, é respeitar, é pedir ao Senhor que o relacionamento, esta aliança entre o discípulo e o discipulador seja fortalecida. Então Paulo, ele usa essa estratégia de Cristo, trazer para perto, para conquistar o coração do discípulo e ali ser estabelecida as verdades do Senhor. Então, nessas qualidades, para compartilhar ao coração do outro, tem que haver respeito, tem que haver disposição, tem que haver vontade, tem que haver aprendizado, tem que haver prazer, estímulos, desejo de crescer, tem que ter mutualidade, reciprocidade. Cristo era assim com os seus discípulos e os discípulos também precisam ser assim com Cristo. Sabemos que muitos cristãos não estão preparados para esse relacionamento. Mas por quê? Por causa da sua má formação espiritual, por causa de teologias fracas, por causa dos achismos, por causa de tempo de igreja. Irmãos, tempo de igreja não salva ninguém. Tempo de igreja, sabe, irmão, não instrui ninguém. O que instrui pelo tempo de igreja é a maturidade, é a busca, é o conhecimento, é o aprendizado. Cai daqui, levanta dali, é o esforço. Então, essas pessoas não têm uma formação espiritual. Elas não têm interesse pelas verdades do Senhor. Então, não conseguem formar outros cristãos, não conseguem trazer características dos céus, não conseguem compartilhar esta riqueza dos céus, porque seu coração está preso nas riquezas terrenas. Por isso que Jesus disse: o homem fala do que o coração está cheio. Se está cheio de coisa da terra, como vai falar dos céus? Se está cheio dos céus, vai falar das coisas dos céus. E esta responsabilidade de nós sermos discípulos do Senhor e agora entrando neste estágio de discipulador, de compartilhador da semente do reino, das riquezas do reino ao coração de outro, irmãos, temos que ter esta consciência, este sentimento que houve em Cristo, como Paulo diz em Filipenses, de agora levar aos corações esta verdade. Temos que ter prazer nesta verdade. O método que Paulo usava era o processo de investir a própria vida em outra pessoa por um tempo prolongado. Paulo estimulava, provocava para que os seus liderados viessem para perto e ouvissem. Irmãos, nunca se ache pronto, nunca esteja cônscio de que você já está maduro e saudável, não precisa estar perto de outros para aprender mais. Oh, meu irmão, não faça isto. Preserve a comunhão na igreja. Preserve seu lugar na igreja.
ouça os mais velhos, respeite os mais velhos, ouça os mais novos, para ter ouvido apurado, para a sabedoria nos direcionar em como projetar, em como fazer. Infelizmente, nos nossos dias, temos usado métodos que muitas das vezes não são infalíveis, são métodos arcaicos, com metodologias de entretenimentos que eu não tenho nada contra, só o excesso prejudica. Paulo não usava esses métodos de reuniões, de shows, enfim. Paulo, ele organizava, sabe, irmãos, discípulos. Ele primeiro tinha comunhão de interesses para estar perto. E por último é que ele poderia pensar em programas. Mas hoje se inverte. Hoje é organização, festas, eventos, entretenimentos, para por último chegar em último estágio, discípulos. Por isso que a igreja inchou. A igreja não cresceu. A igreja inchou. E a igreja se perde nas doutrinas de homens e doutrinas de demônios, lamentavelmente. Essa é a verdade que contém, que está contida na palavra de Deus, na carta de Paulo. Se não me falha a memória, 1 Timóteo capítulo 4. Então, Paulo, ele se concentra em pessoas. Irmão, se você está evangelizando uma pessoa e ela está te dando crédito, se esforce mais nessa pessoa. Esqueça a multidão. Cristo não focou multidão. Cristo sempre pregava alguém e trazia para o meio, para perto. Paulo também. É assim que nós devemos fazer. Concentrar-se nas pessoas, para a gente agora dar a pérola das pérolas para o coração das pessoas. Meu irmão, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês destas riquezas, destas maravilhas que eu sei que você já sabe, mas nós precisamos levar adiante. Houve essa instrução de Paulo para Timóteo. Houve essa instrução de Cristo aos seus discípulos. E agora, irmão, está conosco o bastão. Nós precisamos levar esta semente adiante. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos direcione aos corações de boa terra, em que a semeadura vai valer a pena. A semente vai cair na terra, vai morrer, e agora ela vai nascer, vai germinar, vai crescer, vai criar raízes e para cima vai criar folhas, flores e frutos na estação certa. Meu irmão, tenha desejo, peça o Espírito Santo para você falar do Evangelho, compartilhar. Jesus disse que no seu reino só entrará o servo bom e fiel, servo que tem prazer de falar das verdades do Senhor. Desligue-se das coisas fúteis, risque da sua agenda o que não agrega, meu irmão. Desperta, desperta, que Cristo vai nos esclarecer. Cristo vai mostrar para nós o caminho da semeadura, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aqui a gente finaliza a nossa 11ª aula com alegria no coração. Deus seja louvado pela sua vida. Quarta que vem, a nossa última aula, no módulo 4, são 12 aulas para a glória do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Medite no texto, medite na palavra, medite no arquivo que eu vou estar enviando para vocês no grupo. Muito bacana, muito bom. Estou tendo um feedback dos alunos, das pessoas que estão lendo, estão perguntando, estão crescendo. Irmãos, isso é louvável. Esta é a hora para a gente
avançar. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Meu Pai, queremos te pedir que o Senhor abra a porta da palavra no nosso habitar, no trabalho, em casa, na igreja, em onde a gente estiver, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e a gente possa compartilhar as tuas verdades do teu reino. Nos ajude, Espírito Santo, a compartilhar o Evangelho. O discípulo tem prazer de compartilhar o Evangelho, Senhor. Abençoe cada aluno deste curso. Dá vitória, renova a fé, renova a esperança, renova a alegria, renova a comunhão. Dá vitória aos meus irmãos, meu Pai. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço, meu Pai, por esta grande vitória, por este momento de estar aqui. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus te abençoe.